E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas, se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Muito bem, damas e cavalheiros, continuando o nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia, professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se de deixar sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos agora à nossa aula de número 22, a primeira parte da aula de número 22, e o tema está aparecendo aí na sua tela. Vamos estudar o movimento autonomista do Acre. Então, se prepara aí, pega o seu caderninho, sua caneta marca-texto, e vamos agora estudar um tema muito importante para o Acre, o movimento autonomista do Acre, tá bom? Então, vamos começar a partir do conceito, uma definição do que foi o movimento autonomista do Acre. Acompanhe comigo o primeiro item, o conceito, a definição. O movimento autonomista do Acre foi um movimento político em defesa da elevação do território do Acre à condição de Estado da Federação. Então, esta é a definição, o conceito sobre o movimento autonomista. Foi um movimento político que defendia que o Acre deveria ser elevado à condição de Estado. Então, quer dizer que o Acre, até o momento do movimento autonomista, ainda era um território federal e havia uma intensa movimentação, uma mobilização social no território do Acre para que ele fosse transformado em Estado da Federação, o Estado brasileiro. Tudo bem? Então vamos às origens. Agora você deve compreender de onde surge o movimento autonomista do Acre. Está aparecendo aí na sua tela as origens. E a origem do movimento autonomista a gente pode colocá-lo ali em 1903, na assinatura do Tratado de Petrópolis. Você estudou em aula anterior, aqui no nosso canal, que em 1903, Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Petrópolis, que pôs fim à Guerra do Acre. E em 1903, pelo Tratado de Petrópolis, o Acre foi incorporado ao território brasileiro. Lembre-se que o Acre pertencia à Bolívia e houve uma guerra no Acre, a Revolução Acreana, e para encerrar o conflito, foi assinado em 1903 o Tratado de Petrópolis, que foi negociado pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Barão do Rio Branco, e pelo Tratado de Petrópolis, o Brasil comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras. Está aparecendo na sua tela uma determinação importante do Tratado de Petrópolis, a compra do Acre pelo Brasil, pelo valor de 2 milhões de libras. E ainda uma outra determinação do Tratado de Petrópolis, que a gente também já estudou aqui no nosso canal em uma outra videoaula, que pelo Tratado de Petrópolis o Brasil se comprometeu em construir uma ferrovia para auxiliar o escoamento da produção de borracha da Bolívia. Então, olha aí o último item. Pelo Tratado de Petrópolis, o Brasil se comprometeu a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, para escoar principalmente a produção de borracha dos seringais da Bolívia. Então aqui nós temos as origens do movimento autonomista do Acre, da seguinte maneira: quando o Acre foi incorporado ao território brasileiro, apareceu então uma grande disputa, uma grande questão política para saber qual seria a condição do Acre, como que ele seria incorporado ao território brasileiro. Então, está aparecendo na sua tela, surgiram, lá no momento em que o Acre foi incorporado ao Brasil, em 1903, surgiram 3 correntes políticas que passaram a disputar a administração sobre o Acre.
As correntes políticas que apareceram, que disputavam qual seria a administração sobre o Acre, são as seguintes. Primeira delas, está aparecendo na sua tela, o governo federal. O presidente Rodrigues Alves, que era o presidente do Brasil na época da compra do Acre, o presidente Rodrigues Alves defendia que a administração sobre o Acre deveria ser uma administração federal. Então, seria o próprio governo federal que deveria administrar o Acre para recuperar os recursos gastos na compra da região. Lembre-se que você acabou de ver que o Acre foi comprado da Bolívia, segundo o Tratado de Petrópolis, por 2 milhões de libras. Então, o presidente Rodrigues Alves defendia que o Acre deveria ficar sob a administração direta do governo federal, exatamente para que o governo federal recuperasse o montante gasto na compra da região do Acre. E esse montante seria, então, recuperado através da cobrança de impostos sobre o comércio e exploração da borracha. Essa é a primeira corrente política. Além do governo federal, um outro grupo, uma outra corrente, defendia um outro tipo de administração sobre o Acre, que está aparecendo na sua tela. Olha aí o último item. O estado do Amazonas, o governo do estado do Amazonas, que na época da incorporação do Acre, o Amazonas era governado pelo Silvério Neri e as pretensões do governo do Amazonas eram diferentes das pretensões do governo federal. Acompanhe comigo, olha o último item. O governador do Amazonas, Silvério Neri, pretendia incorporar o Acre ao Amazonas para assegurar os impostos sobre a borracha para o estado do Amazonas. Portanto, enquanto o governo federal queria a arrecadação de impostos sobre o comércio da borracha para os cofres federais, para ressarcir o governo federal na compra do Acre, o estado do Amazonas queria incorporar o Acre ao Amazonas para assegurar que o comércio, os impostos cobrados sobre o comércio da borracha ficassem com o estado do Amazonas e não com o governo federal. Então, esse foi o segundo grupo, segunda corrente política que passou a disputar a administração sobre o Acre. E o terceiro grupo está aparecendo na sua tela, olha lá o primeiro item, surgiu no próprio Acre os autonomistas do Acre, terceiro grupo político que passou a disputar a administração sobre o Acre, os autonomistas do Acre. Quem eram, então, os autonomistas? Está aparecendo aí para você, olha o primeiro item. Os autonomistas do Acre eram os seringalistas do Acre, a elite local. E os seringalistas do Acre defendiam a elevação do Acre à condição de Estado brasileiro. Para os seringalistas, para a elite local do Acre, o Acre que foi incorporado ao Brasil deveria ser incorporado na condição de Estado brasileiro. E o objetivo desses seringalistas é que, se o Acre fosse incorporado na condição de Estado, teria as mesmas prerrogativas de todos os outros estados, os mesmos direitos, e, portanto, a elite local, os seringalistas locais, iriam controlar a política local do Acre, tá bom? Esses seringalistas fundaram várias organizações que defendiam a autonomia, faziam manifestações que defendiam que o Acre deveria se tornar um estado da federação. Então surgiu a organização que defendia a autonomia do Acre lá no Vale do Rio Juruá, a organização que defendia a autonomia do Acre no Vale do Rio Acre, no Vale do Rio Purus, várias organizações patrocinadas pelos seringalistas que faziam as manifestações em defesa da autonomia do Acre, para que o Acre fosse incorporado já na condição de Estado da Federação. Resultado, então, dessas disputas, a gente vê o seguinte, olha aí o último item, em 1904, o Congresso Nacional autorizou o governo federal a estabelecer a administração direta sobre o Acre. Então, você já deve compreender que dessas disputas entre esses três grupos, quem saiu vencedor foi o governo federal, porque o Congresso Nacional autorizou o governo federal a administrar o Acre de forma direta. Então, damas e cavalheiros, a partir de 1904, o Acre ficou sob administração direta do governo federal, da seguinte maneira que está aparecendo na sua tela. A forma pela qual o governo federal estabeleceu a administração direta sobre o Acre. Acompanhe comigo. Em 1904, já com a administração direta do governo federal, o Acre
ou o território do Acre, foi dividido em 3 grandes departamentos. O território federal do Acre foi dividido internamente em 3 grandes departamentos. Cada departamento era administrado por um prefeito. E como o território estava sob administração direta do governo federal, essa administração dos departamentos, a escolha dos prefeitos, estava vinculado diretamente ao presidente da República. Veja, ainda não havia um governador para o Acre. O Acre era um território ligado diretamente ao governo federal e esse território estava dividido em 3 departamentos. Para cada departamento, um prefeito. E a escolha dos prefeitos era feita diretamente pelo presidente da República. Ainda não havia um governo central para o território federal do Acre. Não havia um governador. Eram departamentos e para cada departamento um prefeito. E cada prefeito era nomeado diretamente pelo presidente da República, tá bom? Está aparecendo na sua tela os 3 departamentos criados para a administração do Acre. Havia o departamento do Alto Acre, e a capital do departamento do Alto Acre era a cidade de Rio Branco. Além disso, havia o departamento do Alto Purus, que a capital do departamento do Alto Purus era a cidade de Sena Madureira. E havia o departamento do Alto Juruá, cuja capital era a cidade de Cruzeiro do Sul. Então, essa foi a administração interna do território do Acre, já no momento em que ele foi incorporado ao território brasileiro, e o Congresso Nacional estabeleceu a administração federal sobre o Acre. Agora vamos aos antecedentes, o que caracteriza essa administração do governo federal. Olha lá o primeiro item para você compreender. A presença de órgãos estatais e serviços públicos era considerada deficitária, insuficiente pelas classes dirigentes locais. Então, os donos dos seringais, os seringalistas, tinham uma queixa recorrente da ausência do poder público, especialmente do poder federal, dado que a administração do Acre estava com o governo federal, mas a presença, especialmente do sistema de justiça, tribunais, juízes, órgãos de apelação, era muito deficitária. Um outro elemento também que antecede o movimento autonomista é que os recursos financeiros enviados pelo governo federal eram insuficientes também para a iluminação pública, para a abertura de estradas, para saneamento, para todas as atividades necessárias para o bom funcionamento do Acre. Portanto, havia uma reclamação recorrente por parte das elites locais da escassez de recursos e, então, apresentava-se uma grande contradição, que era a seguinte: o Acre gerava receitas volumosas para o governo federal e, em troca, o governo federal enviava parcos recursos muito limitados. Então, essa era a grande contradição que se apresentava no Acre na época em que ele foi incorporado à administração federal. Enquanto o governo federal lucrava bastante, o governo federal conseguiu recuperar os recursos gastos na compra do Acre. Então, enquanto o Acre gerava bastante lucro para o governo federal enviava recursos insuficientes para a administração do Acre. Em 1905, nessa condição, nessa situação que se apresentava, essa grande contradição, o Acre gerando riquezas para o governo federal e o governo federal enviando recursos escassos para o Acre, nessa situação, em 1905, o deputado federal pelo Ceará, Francisco de Sá, apresentou um projeto de lei para elevar o Acre à condição de Estado. Mas esse projeto, então, foi rejeitado. Uma primeira tentativa de elevar o Acre à condição de Estado, um projeto de lei do deputado Francisco de Sá. E, então, nós temos o surgimento de várias revoltas armadas na tentativa de elevar o Acre à condição de Estado. Uma dessas revoltas é a mais famosa de todas, está aparecendo na sua tela, 1910. Atenção a isso, a mais famosa revolta autonomista do Acre aconteceu em 1910, em Cruzeiro do Sul, no departamento do Alto Juruá, ocorreu a maior revolta autonomista do Acre, liderada por Mâncio Lima.
Então, os revoltosos lá em Cruzeiro do Sul conquistaram o poder na capital e estabeleceram um governo na tentativa de elevar o Acre à condição de Estado. Essa revolta foi sufocada pelo governo federal, mas o clima de insatisfação permaneceu. Houveram outras manifestações de menor alcance ao longo da década de 1910. Todas as revoltas foram sufocadas. O governo federal enviou tropas e conseguiu controlar a situação. Mas lembre-se, a maior de todas elas, a mais famosa, a revolta de 1910, em Cruzeiro do Sul, no Alto Juruá, a maior revolta autonomista no Acre, liderada por Mâncio Lima. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final aqui da nossa primeira aula sobre o movimento autonomista no Acre. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, deixe sua contribuição através da chave Pix, está aparecendo aí na sua tela, pelo e-mail ejorel@gmail.com. Você também pode fazer uma contribuição não financeira, curtindo os vídeos, compartilhando com os seus amigos, assim você também estará fazendo uma excelente contribuição, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, pessoal!